Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos de 15 a 23, o texto diz assim: por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém? Eu quero inicialmente recordar aquelas duas principais divisões da carta aos Efésios, que eu acho muito importante que você, depois de atravessar essa série toda que nós estamos intitulando aqui Vida nos Trilhos, você pelo menos saiba olhar para a carta aos Efésios e dizer: olha, eu sei como é que essa carta está dividida. Então nós temos duas principais divisões. Nós temos capítulos de 1 a 3, que são conceitos que nós precisamos reconhecer, né? Eles já existem, como eu sempre digo, são trilhos que nós precisamos andar nesses trilhos, trilhos que Deus já colocou. Então esses capítulos de 1 a 3, nós temos uma expressão que se repete, que é a expressão em Cristo, mostrando a posição que nós como cristãos fomos colocados. Os capítulos de 4 a 6 são práticas que nós precisamos vivenciar. Elas não existem, elas precisam existir, precisam ser implantadas na nossa rotina e por isso são a nossa vida. É aí que nós vamos colocar a vida nesses trilhos que Deus anteriormente coloca nos capítulos de 1 a 3. Então, capítulo de 4 a 6, nós temos um verbo que se repete, que é esse verbo andar, né? Se você fizer uma leitura destacando esses verbos, você vai ver que aparecem em vários tempos esses verbos no capítulo de 4 a 6. Então nós já vimos que a primeira coisa que nós precisamos reconhecer, porque nós estamos estudando capítulos de 1 a 3 primeiramente, então a primeira coisa que nós precisamos reconhecer é que existe um plano perfeito de Deus e nós fazemos parte deste plano de Deus. Também nós refletimos que a segunda coisa a se reconhecer é que existe um tesouro da graça de Deus. E esse tesouro está disponível para nós, né? Está aberto, é derramado, na verdade, sobre nós. Terceira coisa que nós precisamos reconhecer, eu quero que você caminhe comigo hoje nesses versos de 15 a 23 do capítulo 1 de Efésios. A terceira coisa que nós precisamos reconhecer é que Deus tem um poder incomparável, um poder que é inigualável, um poder que é extraordinário, que também recai sobre nós, porque o verso 19 diz que é para nós, é para conosco, esse poder grande, esse poder incomparável, extraordinário de Deus. Eu fiquei na semana numa tentativa de encontrar a melhor forma de explicar esse texto aqui. E eu estou optando então por olhar para ele do fim para o começo, tá bom? Eu quero que você caminhe comigo assim. Nós vamos começar do fim do texto para o início do texto, porque eu acho que assim nós vamos entender melhor a linha de pensamento do apóstolo Paulo. No final desse texto,
Paulo apresenta uma demonstração desse poder incomparável de Deus. No início do texto, ele está orando pelos cristãos, pelos crentes, para que nos crentes haja um reconhecimento de que esse poder se faz presente na experiência cristã do dia a dia. Então, observe que o versículo 20 vai começar assim: esse poder, ele exerceu em Cristo. Não é pouca coisa o que Paulo estava apontando aqui. O poder que Deus opera nos seus filhos, Paulo está dizendo, é o mesmo poder que ele operou no seu filho Jesus. Isso não é pouca coisa, né? A gente fica às vezes lendo o texto achando assim, é só um jeito de dizer. Não é um jeito de dizer. O que Paulo está apontando aqui é que o poder que Deus opera em nós como filhos dele tem a mesma carga, tem a mesma eficácia do poder que ele operou para fazer algumas coisas na vida de Jesus, quando Jesus esteve aqui nesta terra. Entende isso? E isso é algo extremamente importante para a gente entender nessa noite aqui. Por isso, eu quero te convidar a olhar primeiramente para os versos 20 a 23, e depois nós voltamos para os versos anteriores, porque nós vamos entender assim esse pensamento do apóstolo Paulo. Então, o poder de Deus, ele foi exercido em Cristo por meio de 5 formas, ou 5 atos, que Paulo está apontando aí nos versos 20 a 23. Acompanhem comigo. O primeiro ato, ou a primeira forma, onde o poder de Deus foi exercido sobre Jesus, foi na ressurreição. Verso 20 diz: esse poder ele exerceu em Cristo, fazendo o quê? Ressuscitando dos mortos, ou dentre os mortos. Devolver a vida a alguém que faleceu sempre é um ato divino, certo? Só Deus pode devolver a vida a alguém. Isso é um ato de Deus, é um ato divino. E tem poucas ocorrências na Bíblia, na verdade. São poucas ressurreições quando nós comparamos essas ocorrências com o todo dos milagres que Deus opera na Bíblia. Então, poucas vezes nós vamos ver ressurreições acontecendo. Algumas no Antigo Testamento e algumas no Novo Testamento, nos Evangelhos e também no livro de Atos, né? No entanto, a ressurreição de Jesus, ela não se iguala a qualquer uma das ressurreições que nós vemos na Bíblia. Por quê? Porque todas as ressurreições das pessoas que ocorrem na Bíblia, essas pessoas voltaram a morrer. É como se hoje, né, você pega alguém que de repente tem uma parada cardíaca, e aí você chama então o resgate vem e faz a massagem cardíaca, a pessoa volta a viver. Então, assim, as ressurreições que acontecem, como a de Lázaro, por exemplo, são ressurreições que Deus opera soberanamente sobre a vida da pessoa e traz a pessoa de volta. Ela morreu, mas ela volta. Só que depois ela morre. No caso de Jesus, Jesus foi ressuscitado para nunca mais morrer. Por isso que Paulo está dizendo, o poder que Deus dispensa aos seus filhos, esse mesmo poder ele exerceu sobre o seu filho Jesus, ressuscitando dentre os mortos. Uma ressurreição definitiva, que ele não volta ao estado de morte novamente. Veja que Paulo também ele fala sobre isso aos romanos. Se você pegar na sua Bíblia Romanos capítulo 8, o verso 11, Paulo vai dizer assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Percebe? Paulo tem esse pensamento. Ele entende que o poder que Deus exerceu, trazendo à vida Jesus novamente e definitivamente, para ele nunca mais morrer, Paulo está dizendo, esse mesmo poder, ele atua na vida dos crentes. Então esse é o primeiro ato, vai anotando aí. O segundo ato que Paulo vai abordar em Efésios capítulo 1, é o ato da glorificação. Verso 20 diz, e fazendo-o, falando de Jesus, né?
assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Além de Deus ressuscitar Jesus, Paulo lembra que Deus o colocou no estado de glória, fazendo-o assentar-se à sua direita, o que significa que Deus devolveu a Jesus o estado de glória que ele tinha antes. Porque lembra que Jesus, quando ele vem dos céus para a terra, ele abre mão de algumas coisas, né? Filipenses capítulo 2 vai falar sobre isso. Ele se esvazia, ele, mesmo sendo Deus, diz que ele não julga que ser Deus é algo que ele deveria se apegar. Mas ele toma a forma de um humano, a forma de um servo, e vem se oferecer por nós. O que Paulo está dizendo em Efésios é que Deus também exerceu um poder na vida de Jesus, devolvendo a ele o seu estado de glória, fazendo-se assentar à sua direita. Então, mais do que apenas localizar onde que ele se assentou, quando se fala essa expressão, né, que ele colocou à direita, é a posição do lado da mão do poder, né? As culturas antigas entendiam que a mão direita é a mão do poder, e está dizendo que ele está do lado do poder de Deus, né? Foi devolvido a ele esse status de poder novamente, querendo dizer com isso que ele não só ressuscitou Jesus aqui, né, nessa terra, operou com o poder sobre ele aqui nesta terra, mas também pelo poder de Deus, Jesus recupera o seu status nas regiões celestiais. Veja que Paulo está dizendo, é o poder de Deus, né? O poder que Deus tem de ressuscitar Jesus e de glorificá-lo. Terceiro ato é o ato da exaltação. Observe lá, versículo 21. Diz que nessas regiões celestiais, Paulo diz, muito acima de todo governo e autoridade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas agora, nesta era, mas também na que há de vir. Paulo estava recordando que o poder de Deus foi colocar também Jesus num estado de exaltação, colocado na mais alta posição, está dizendo aqui, acima de todos, acima de tudo. E Paulo então menciona várias coisas, dizendo que essas regiões celestiais, onde ele foi colocado, glorificado, ele também foi exaltado, porque esse lugar é acima de todo poder. É a exaltação de Jesus. Claro que isso nos faz recordar o que Paulo escreveu aos Filipenses, que eu mencionei agora há pouco, não é? Mas uma outra parte, Filipenses capítulo 2, versos de 9 a 11, lá Paulo escreve assim, por isso Deus o exaltou a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus, poder de Deus, exaltou Jesus sobremaneira. Esse é o terceiro ato. O quarto ato é o senhorio. Versículo 22 diz que Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, dos pés de Jesus, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Paulo aqui ele faz uma provável menção ao Salmo 110, versículo 1, né, que é muito mencionado, repetido no Novo Testamento, que lá vai dizer assim, ó, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Paulo está recordando que o poder de Deus também colocou Jesus como o cabeça, o Senhor de todas as coisas. Esse é o senhorio de Jesus. Agora, repare que diz que isso foi para a igreja, pois é na igreja e através da igreja que esse senhorio de Cristo pode ser mais bem visualizado, mais bem visto. E com isso nos leva ao quinto ato, que é o ato da plenitude. Versículo 23 diz que a igreja, Paulo explica,
que é o seu corpo. A igreja, Paulo está dizendo, é a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Paulo estava lembrando que o poder de Deus fez de Jesus aquele que enche todas as coisas, sendo que a igreja é a sua plenitude. O que isso significa? E por isso que eu disse que eu queria começar de trás para frente, porque você entenderia melhor, não é? Esse poder todo que Deus exerceu em Jesus, olha o que Paulo está dizendo, né? Ele está dizendo que a igreja é a plenitude daquele que enche todas as coisas. O que isso significa? Significa que Jesus é aquele que realiza a vontade e o propósito de Deus plenamente. Só Ele pode satisfazer completamente a Deus, realizando a vontade e o propósito de Deus. E existe um local aonde essa plenitude é totalmente expressa. Paulo diz, esse local é a igreja. É na igreja que Cristo se expressa de uma forma completa. É nesse povo redimido que Cristo se revela como cabeça de todas as coisas. Mas eu sei que você que está me ouvindo aqui, quem está me ouvindo de casa, vai dizer assim, eu não acredito nisso não. Não é possível. Não é possível que Cristo se expresse plenamente na igreja. E a gente sabe que igreja não é lugar. Igreja somos nós, é um povo. Mas esse povo encrencado, encrenqueiro, esse povo que fala mal dos outros, que vive brigando, que arruma encrenca para todo quanto é lado, não é? Será? Não acredito nisso não. Não é difícil acreditar quando você pensa assim, será que isso realmente acontece? Será que a igreja é de fato esse lugar aonde a plenitude de Cristo se expressa? Tanto pecado, tanto problema, tanta coisa acontece no meio da igreja, como é que pode? Mas é justamente aqui que você entende a primeira parte do texto, os versículos de 15 a 19. Precisamente por isso, Paulo está orando pelos cristãos, para que os olhos se abram, para que percebam o poder de Deus. Porque é só pela iluminação do Espírito Santo de Deus é que nós vamos enxergar a obra de Deus e a igreja de Deus desse modo. É por isso que Paulo está orando, né? Porque nós não conseguimos entender o poder de Deus através dos olhos humanos. Por isso, entenda nesta noite, olhos humanos não percebem com clareza o poder de Deus. Não percebem. Só pelos olhos humanos nós não vamos conseguir perceber com clareza o poder de Deus. Observe que as palavras de Paulo são muito positivas e elogiosas, né, nos versículos 15 e 16. Paulo diz assim, por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Mas veja, apesar das coisas positivas que Paulo notava nas igrejas daquela época, ainda assim, não dispensava a necessidade de crescimento, de aprimoramento da experiência de fé de cada um. Por isso que o versículo 17 e 19, Paulo vai dizer, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados,
E a pergunta é: iluminados para quê? Para quê? Paulo vai dizer assim: a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Ou seja, em primeiro lugar, Paulo diz que nós precisamos ter o coração iluminado para que a gente possa entender o poder que Deus tem incomparável, inigualável, extraordinário, esse poder de Deus no chamado ou no chamamento. Ele nos chamou com poder, pelo seu poder. Há um chamamento de Deus. Paulo ainda diz que ele estava orando para que os olhos do coração dos crentes fossem iluminados, para que as riquezas da gloriosa herança dele nos santos fosse percebida, para que eles conhecessem essas riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Ou seja, Paulo está dizendo que o poder de Deus, o mesmo exercido em Cristo, é o poder que ele exerce em nós para nos congregar, para nos trazer para a comunhão. O poder da congregação, da comunhão. Nós já vimos anteriormente que essa ideia de herança é a ideia do povo, né? A herança de Deus, a porção de Deus, o povo de Deus. E Paulo está dizendo, nosso coração precisa ser iluminado, para que a gente entenda essa herança gloriosa, rica, que é o poder da congregação, da comunhão dos salvos. E em terceiro lugar, Paulo diz que estava orando para que os olhos dos crentes fossem iluminados, para que também conhecessem, ele vai dizer lá, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Paulo estava também chamando a atenção para a capacitação que o poder de Deus dá aos crentes. Ou seja, Paulo queria que os crentes entendessem, e que nós entendamos com mais profundidade, a posição em que nós estamos colocados, que os crentes estão colocados, unidos espiritualmente com Cristo, compartilhando do mesmo poder que vem de Deus, sendo a igreja um povo capacitado, um povo que está ligado a Jesus, Jesus que está poderosamente vivo, por esse incomparável poder de Deus. Esse mesmo poder de Deus está atuante na vida de cada cristão verdadeiro. Amém? Por isso que Paulo, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer: não me envergonho do Evangelho. Por quê? Ele diz, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo entendia que o Evangelho é o poder de Deus. Esse poder incomparável, inigualável, extraordinário, atuando na vida de pessoas. Pessoas comuns, pessoas falhas, pessoas pecadoras. Mas Paulo está dizendo aos Efésios, eu estou orando para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que vocês enxerguem a igreja e percebam o poder de Deus atuando por meio do seu povo redimido, por meio da sua igreja. Deus deu Jesus para a igreja, para ser o cabeça dela, nela, na igreja. Ele é plenamente revelado como o Senhor de tudo. Nós estamos unidos a Cristo, nós somos inseparáveis. Ele vive na igreja, Ele está presente na igreja, Ele atua por meio da igreja, Ele edifica o seu povo através da igreja, Ele salva pessoas pecadoras por meio da igreja. E a minha oração nessa noite também é que nós recebamos esta iluminação do Espírito Santo, para perceber esse poder incomparável de Deus na vida da igreja.
e nas nossas vidas. Que isso te traga conforto, que isso te traga coragem para enfrentar esse mundo, ânimo para continuar, apesar de toda a dificuldade que enfrenta aqui. Mas também te faça olhar para a igreja com outros olhos e agradecer a Deus por fazer parte dela, da igreja, por ter Cristo já triunfado e você poder usufruir do perdão de Deus, que é distribuído a todos que se arrependem de seus pecados. O mesmo poder que Deus operou em Jesus, Paulo diz, Ele opera na sua igreja. Ele opera nas nossas vidas. Talvez você pense assim, mas o povo encrencado, né? Como é que Deus pode atuar? A gente vê tanto erro, tanto problema nas igrejas. É por isso que eu e você precisamos nos comprometer com a igreja. E precisamos orar pela igreja. E precisamos aprender o que é uma igreja. Precisamos aprender a ser uma igreja. Porque se nós entendermos tudo isso, se o coração nosso for iluminado por Deus, nós vamos entender que nós somos um povo que usufruímos desse poder incomparável de Deus. Que Deus atua por nosso intermédio. Que nós estamos como igreja unidos a Cristo, nós somos inseparáveis, porque Ele é o cabeça, e nós somos o corpo. E por isso que Paulo está dizendo é que nós somos a plenitude de Cristo, porque é na igreja, no corpo dele, que essa cabeça se expressa, que o senhorio dele se expressa plenamente, que Ele é visto, que Ele é revelado às pessoas. Nós dependemos dessa cabeça. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Porque Ele é a nossa cabeça e esse poder flui da cabeça para o corpo. E nós deveríamos olhar para a igreja de uma forma diferente. Porque muitas vezes eu e você, nós olhamos para a igreja apenas como lugar aonde a gente vai. E igreja, eu tenho insistido nisso, não é um lugar onde a gente vai. Igreja é um povo redimido por Deus, que não importa o lugar aonde se reúne. O importante é se este povo, como o corpo de Cristo, está submisso ao cabeça que é Cristo. E quando nós somos assim, sem importar o lugar onde a gente está reunido, o poder de Deus flui da cabeça para o corpo. E nós então percebemos que não somos gente comum, mas somos um povo especial de Deus, propriedade exclusiva dele. Gente falha sim, que ainda peca, mas que não depende das nossas próprias ações para chegar até Deus, mas dependemos da graça, da obra redentora de Cristo na cruz. Por isso a gente anda de cabeça erguida, porque nós sabemos quem nós somos, e há um poder de Deus que flui através da igreja, porque como Paulo disse, nós somos o seu corpo, a plenitude de Cristo. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que você saia daqui encorajado, animado, por fazer parte de um time de Deus, um time onde Deus está atuando com tremendo poder, um poder extraordinário, que você usufrua desse poder extraordinário durante essa semana que nós estamos começando.